Ajuda a controlar o Lu. Estamos iniciando aqui a nossa transmissão desta noite, a mensagem da Palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos e nesses primeiros minutos estamos apenas aguardando que as pessoas cheguem, os irmãos possam acessar e em alguns minutos vamos começar a mensagem. Eu peço que você que já entrou, aguarde apenas um pouquinho para que todos possam chegar. Caso durante a transmissão aconteça alguma falha, às vezes cai o sinal da internet, às vezes dá uma pausa, acontece algum imprevisto aqui, eu preciso pausar o vídeo. Se o vídeo não voltar automaticamente, você atualiza a página, se não der você sai e entra de novo no grupo da igreja, no Facebook, e lá você vai poder continuar assistindo, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos, todos que estão aí, Edith, minha mãe, irmão Newton, Deus abençoe a cada um, tá bom? Então, vamos aguardar alguns minutos até que todos os irmãos possam chegar. Peço que todos estejam orando pela pregação, pela mensagem, para que o Senhor abra nossos olhos, nosso entendimento, nos ajude a entender a vontade dEle para nós e que o Espírito Santo fale aos nossos corações, nos iluminando. Sejam todos bem-vindos, irmãos que estão chegando, irmão Mauro, irmã Janaína, irmã Rafaela, irmã Luísa. Uma bênção ter todos aqui conosco. Então, apenas aguardando até que todos possam chegar. Eliane, seja bem-vinda. Débora. Se quiser compartilhar, convidar pessoas, fique à vontade, tá bom? Quanto mais pessoas ouvirem a palavra de Deus. Irmão Gleison, seja bem-vindo também. Deus abençoe a cada um. Durante a mensagem, a partir do momento que eu começo, eu não costumo interagir mais e responder aos contatos. Irmã Fran, seja bem-vinda. Para não perder a concentração, sabe? Eu fico bem concentrado aqui para transmitir a mensagem. Então, a partir do momento que começa, aí vai embora. Então, peço que orem por isso também, para Deus me dar sabedoria. Por mais que já é a terceira semana que estamos nesse confinamento, neste isolamento, ainda não me acostumei com isso de pregar pela internet. Eu prefiro muito estar na igreja, estar com os irmãos, pregar ali junto do povo de Deus. Mas é o que Deus tem nos dado agora, então estou tentando fazer o melhor. Tenho paciência, às vezes eu me confundo aqui, me atrapalho, né? Hoje de manhã teve uma dificuldade, mas no fim saiu a mensagem, está lá, graças a Deus. Então vai ser assim, a gente está aprendendo, estamos nos adaptando, e o importante é que tenhamos os corações abertos para a palavra do Senhor, tá bom? Então só conferir o horário aqui, já são 7 horas. Então nós vamos dar início a nossa mensagem desta noite. Eu peço que vocês abram suas Bíblias em 1 João. Todo domingo à noite nós estamos meditando na primeira carta de João. Cada domingo um trecho deste livro maravilhoso da Palavra de Deus. E hoje nós chegamos no capítulo 2. 1 João, capítulo 2, do versículo 3 ao 6. 1 João, capítulo 2, do versículo 3 ao 6. Se você tiver a sua Bíblia, pode abrir e acompanhar. Se você não tiver uma Bíblia ou se não quiser usá-la durante o momento, você pode apenas ouvir, eu estarei lendo os textos.
O ideal é que você tenha sua Bíblia em mãos e possa abrir e usar e acompanhar, tá bom? E conferir se o que eu estou falando realmente é o que a palavra de Deus está dizendo, tá bom? Então, abram lá em 1 João capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 6. Eu vou fazer uma breve oração, pedir que Deus nos ilumine e nos abençoe neste tempo. Querido Deus e amado Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu, pela Tua graça e infinita misericórdia. Obrigado pela Tua palavra que nos sustenta a cada dia, que é o nosso alimento, que fortalece a nossa fé e nos dá a direção em todas as áreas da nossa vida, principalmente agora, que vivemos um tempo tão difícil, ó Deus. Obrigado por todos os irmãos e amigos que estão acompanhando esta mensagem. Por favor, Senhor, fale aos nossos corações. Ajude-nos a entender a Tua vontade, a ouvirmos, guardarmos, confiarmos e praticarmos aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Aqueles que ainda não têm Cristo como Salvador, nós rogamos que o Senhor leve-os à fé e que cada salvo seja fortalecido no Seu Filho Jesus. Cuida de nós, esteja conosco, por favor, e com todos os irmãos que nesta noite se reúnem em seus lares para ouvir a pregação da Tua palavra. Precisamos do Senhor, ó Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, então vamos para 1 João, capítulo 2, do versículo 3 ao 6. Eu estarei lendo, você pode acompanhar na sua Bíblia, ou se não, apenas escute, tá bom? 1 João, capítulo 2, do versículo 3 ao 6. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Irmãos, 1 João é uma carta que o apóstolo João, já idoso, com todo o amor e carinho escreveu para os irmãos do passado, que estavam enfrentando muitas heresias, muitas mentiras, muitas doutrinas erradas, que estavam entrando na igreja e trazendo tristeza para os crentes, confundindo a cabeça dos irmãos, causando divisão dentro do povo de Deus, dúvidas, medo, afastando as pessoas de Jesus e tirando de todos a certeza da salvação, a alegria da salvação. João escreveu a carta para dar a segurança de salvação para quem crê em Cristo e para combater uma heresia dos gnósticos. Era um grupo religioso que misturava muitas coisas do cristianismo, do judaísmo, da filosofia grega, e eram homens muito inteligentes, muito cultos, falavam muito bonito, eles tinham aquela retórica grega, eram convincentes. Só que eles estavam pregando mentiras, distorcendo a palavra de Deus, afastando as pessoas da simplicidade do evangelho e afastando as pessoas principalmente do Senhor Jesus. Então estava causando um grave problema dentro da igreja, muita tristeza, muita desunião e a alegria, a certeza da salvação que é fundamental para a nossa vida, estavam sendo perdidas. Então João escreve para combater essas heresias dos gnósticos, para dar certeza de salvação a quem crê em Jesus como Senhor e Salvador, mas também, junto com isso, ele escreve para tirar a falsa certeza que algumas pessoas tinham, que falavam que eram salvos, mas na verdade não eram. Então João mostra, pela palavra de Deus, pela inspiração do Espírito Santo, como nós podemos ter certeza de salvação e também como tirar a falsa certeza, porque tem pessoas que acham que são salvas, mas quando olharem o que João escreveu vão ver que não é. Nesse texto que nós lemos, João está falando sobre a obediência. Então, entenda, o foco dele, nesta carta, é dar certeza de salvação para quem crê em Jesus. É o que está escrito no capítulo 5, versículo 13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do unigênito Filho de Deus. Então, quem crê no nome de Jesus, quem crê no Filho de Deus, João está dizendo, você é salvo. Você tem a certeza de salvação, o perdão dos pecados, a vida eterna. Então, o foco dele é dar essa segurança para quem crê em Jesus, que era os gnósticos pregavam o contrário disso. Não tinham certeza de nada e negavam a Jesus, certo? Como muitos grupos fazem hoje em dia.
Então João, para dar certeza de salvação, para mostrar como nós podemos ter certeza de salvação, ele diz que a primeira coisa é crer em Cristo, mas ele diz os frutos desta fé, o resultado desta fé. Então, por exemplo, ele vai dizer que o salvo de verdade, ele vai viver em amor. Ele vai ter amor por Deus e amor pelos irmãos, amor pelo próximo. E ele vai ser bem claro dizendo que quem não ama não conhece a Deus. Então, se a pessoa não tem amor, não é salva. Ele vai dizer também que outro fruto da salvação é a santidade. Que quem crê em Jesus de verdade vai viver uma vida santa, ou vai tentar viver uma vida santa, vai procurar viver uma vida que agrada a Deus. Quem vive entregue ao pecado não é salvo. Mas ele começa, antes de ir para o amor, antes de ir para a santidade, ele começa falando da obediência. Obediência. Então, irmãos, João está mostrando para nós aqui que a obediência é marca de um verdadeiro salvo. A obediência é fruto da salvação verdadeira. A obediência a Jesus, aos mandamentos de Jesus, às palavras de Jesus, é uma prova muito clara de que de verdade nós conhecemos a Jesus, de que nós conhecemos a Deus, de que nós o amamos e de que nós somos salvos por sua graça, que a nossa fé é real e não é uma fé mentirosa. Então a obediência é prova da salvação. Então nós vamos falar sobre a obediência. É o foco de João nesses versículos, do versículo 3 ao 6 do capítulo 2 da sua carta. E a lição principal, se nós lemos todos os versículos, vai falar várias vezes obediência, obediência, guardar, obedecer, praticar, seguir, tudo a mesma coisa. A lição principal aqui, meus amados, é que nós precisamos obedecer a Jesus. Nós devemos obedecer a Jesus. Como crentes, como filhos de Deus, como pessoas que confiam no Salvador, nós precisamos obedecê-lo. Nós temos que obedecer a Jesus, senão é prova que não somos salvos. Se somos salvos, nós vamos nos esforçar, nós vamos nos dedicar e nós teremos prazer em obedecer ao nosso Salvador, em obedecer ao nosso Senhor, em obedecer ao nosso Deus. Lembrem-se, obediência é prova da verdadeira fé, da verdadeira salvação. E como salvos, como filhos de Deus, nós precisamos obedecer ao Senhor. Considerando os versículos, nós vamos ver algumas razões, algumas provas pelas quais nós precisamos obedecer a Deus. E a primeira prova de que nós conhecemos a Deus, a que nós precisamos obedecer a Deus, porque é uma prova de que nós o conhecemos e estamos nele. Então, entenda isso. Nós precisamos obedecer a Deus, porque é uma prova de que o conhecemos e de que estamos nele. Olha o versículo 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Então nós precisamos obedecer a Jesus, porque isso prova, irmãos, isso prova, garante que nós conhecemos a Jesus e de que nós estamos nele. Quando nós guardamos os mandamentos do nosso Salvador, isso é uma prova de que a nossa fé é real e não apenas da boca para fora. Não é apenas uma fé emocional e não é aquela coisa básica, geral, que todo mundo fala, eu creio em Deus, mas não está nem aí para ele. Quando nós o obedecemos, é prova de que nós o conhecemos de verdade. De que nós o conhecemos como Senhor, como Salvador, como amigo, como nosso Deus. E não apenas como alguém distante, como um grande profeta, um homem do passado que foi bom. Assim, quase todo mundo o conhece. Mas de que nós o conhecemos pessoalmente em nosso coração. Os falsos mestres daquela época, os falsos mestres gnósticos, a quem João combatia, irmãos, eles não guardavam os mandamentos de Jesus. Eles não obedeciam a Jesus e eles faziam questão de não obedecer. Porque eles não amavam a Jesus. Eles não criam em Jesus. Eles não valorizavam Jesus. Eles não reconheciam a Jesus como Deus, como o Deus encarnado, como o Filho de Deus que veio ao mundo. Eles negavam Jesus, então não estavam nem aí. Eles não andavam na verdade, eles não praticavam a verdade. Olha só, e eles eram inteligentes. Falavam bonito, tinham aquela retórica grega. Eles eram convincentes na sua pregação, tanto que eles estavam convencendo muitas pessoas e confundindo a cabeça dos irmãos com as palavras bonitas, porém mentirosas. E o que João estava falando para os irmãos era que olhassem a vida daqueles homens e observassem, olha, tudo que eles falam é tão bonito, mas eles vivem aquilo. Eles obedecem a Jesus? Se eles não obedecem a Jesus, não importa o que eles falam. Eles não são salvos. Eles não conhecem a Jesus.
Olha, não adianta a gente falar bonito, não adianta orar bonito, não adianta a gente ter uma declaração doutrinária bonito. O que vai provar que de verdade nós conhecemos a Jesus é quando nós o obedecemos com toda a nossa vida. Quando nós procuramos viver uma vida de obediência, guardando os seus mandamentos. A vida dos falsos mestres gnósticos, irmãos, era uma prova de que eles não conheciam a Jesus. Porque eles não guardavam os mandamentos de Jesus. Tudo que Jesus mandou seus discípulos fazer, amar uns aos outros, né? Orar, vigiar, a viver em santidade, se afastar do pecado, eles não faziam. Eles viviam totalmente o contrário do que Jesus mandou. Então era uma prova de que eles não conheciam. E quando nós obedecemos a Jesus, é o contrário. É uma prova de que nós o conhecemos. Está entendendo o raciocínio de João, a lição que ele quer nos passar? Nós precisamos obedecer Jesus, irmãos, porque é uma prova de que nós o conhecemos e que estamos nele. A obediência ao Salvador mostra que o conhecemos de fato. E eu pergunto, gostaria que vocês refletissem. Você tem obedecido aos mandamentos de Jesus? Você tem obedecido à palavra de Jesus, aos seus ensinos, à sua mensagem, ao seu chamado? Nós temos obedecido o que Jesus pediu que nós fizéssemos como seus discípulos e seguidores? Isto é uma prova de salvação. É prova de que o conhecemos e de que estamos nele. Nós precisamos obedecer a Jesus também, porque é uma prova de que nós não somos mentirosos. A obediência a Jesus é uma prova de que não somos mentirosos. Dizer não vale nada quando não é acompanhado de fruto na vida. Irmãos, isso é muito sério. Dizer que cremos em Jesus, e algumas pessoas levantam a mão e oram e falam: aceitei Jesus, confiei em Jesus, entreguei minha vida a Jesus, eu creio em Jesus como Salvador. Amém, isso é muito bonito, é muito importante. Mas se não vier acompanhado de frutos e de uma vida de obediência, não valeu de nada. O versículo 4, olhem comigo. João é bem claro, ele é bem enfático, ele diz assim: aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, ele é o quê? É mentiroso e nele não está a verdade. Parece redundante, mas ele enfatiza. Uma pessoa que diz crer em Jesus, conhecer a Jesus, mas não o obedece, não guarda os seus mandamentos, ela é uma pessoa mentirosa e não tem a verdade nela. Então não adianta a gente falar, de nada adianta dizer que conhecemos a Deus, que conhecemos a Jesus, que cremos nele, se nós não o obedecemos. Se não procuramos guardar os seus mandamentos, se não procuramos viver a vida que ele mandou que vivêssemos. Quem faz assim, infelizmente, irmãos, tem muitos hoje. Uma pessoa que vive desta forma, ela é mentirosa, ou ela está vivendo na mentira. Não tem a verdade nela. No nosso país, o número de supostos evangélicos aumentou muito nos últimos anos. Então é muito comum as pessoas falarem que creem em Jesus, que conhecem a Jesus. Mas quando nós observamos a vida prova o contrário. De nada adianta dizer que conhecemos a Jesus se não guardamos os seus mandamentos. Por isso nós temos que obedecer a Jesus, nós precisamos obedecer nosso Senhor, porque isso é uma prova de que não somos mentirosos. Jesus é a verdade. Lembra do que ele disse em João 14,6, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, uma pessoa que é mentirosa não tem a verdade nela. Então, a pessoa que está vivendo em desobediência não tem Jesus nela. Por outro lado, quando nós obedecemos, é uma prova de que Jesus está em nós, a verdade está em nós. A Bíblia é a verdade. Jesus orou em João capítulo 17, orando por nós, por seus discípulos, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se nós obedecemos, a palavra está em nós. Se nós desobedecemos, a palavra não está em nós. Temos que ligar as coisas aqui. Por outro lado, o diabo é o pai da mentira. Em João 8,44, Jesus mesmo afirmou isso, que o diabo é o pai da mentira, e aqueles que vivem na mentira estão seguindo ao diabo. Ele chamou os fariseus, hipócritas do seu tempo, de filhos do diabo. Isso é muito sério. Então a desobediência prova que uma pessoa não é salva, não tem Jesus. Ela está seguindo ao diabo, ela está vivendo uma mentira. E é o que João falou nos versículos anteriores, nós falamos semana passada. Ela está enganando a si mesma, está enganando os outros e tentando enganar a Deus, mas ninguém pode enganar a Deus. Deus conhece nossos corações. Então, o fruto da nossa vida é a prova da salvação. Nós não podemos ver o coração, nós não podemos julgar as intenções, nós não podemos julgar as palavras de uma pessoa,
mas nós podemos ver a vida. A nossa vida prova se aquilo que nós falamos é verdadeiro ou é uma mentira, né? Então essa inconsistência moral, essa inconsistência entre o que falamos e o que vivemos, é uma negação do conhecimento de Deus. Lembra que em Mateus 7, Jesus, falando do fim, ele diz que vai dizer para algumas pessoas religiosas: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. E eram religiosos, mas não conheciam a Jesus porque estavam vivendo uma mentira. Nós precisamos obedecer a Jesus. Primeiro, porque é uma prova de que o conhecemos de verdade, que estamos nele. Segundo, porque é uma prova de que não somos mentirosos, mas que estamos na verdade, que temos a verdade, que é Jesus e sua palavra em nós. E mais uma vez eu pergunto para a nossa reflexão, para a sua reflexão: nós estamos vivendo na verdade ou na mentira? Será que talvez você que me ouve não tenha sido um mentiroso? Talvez você diz crer em Jesus, mas não tenha obedecido a Jesus, não tenha andado nos seus caminhos, não tenha guardado os seus mandamentos. Lembra, aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Então nós precisamos obedecer a Jesus, pois isso é uma prova de que nós não somos mentirosos. A terceira razão aqui pela qual nós precisamos obedecer a Jesus, irmãos, é porque isso é uma prova de que nós estamos unidos a Jesus. Nós estamos unidos ao nosso Deus. Nós estamos nele e ele está em nós. Olhem comigo o versículo 5. 1 João, capítulo 2, versículo 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. João é muito claro. O apóstolo João, ele escreve numa linguagem simples. Isso é característico dele desde o Evangelho. É o Evangelho mais fácil de entender, até uma criança pode entender, é gostoso de ler, é fácil, a gente se identifica, ele não usa palavras difíceis, e ele é claro e enfático. Às vezes parece que ele está repetindo a mesma coisa, ele só troca a ordem das palavras, mas porque ele quer inculcar em nossas mentes. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, a palavra de Jesus, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quando nós vivemos uma vida de obediência a Jesus, é uma prova de que nós estamos nele. É uma prova de que ele está em nós. É uma prova de que nós estamos unidos a Jesus, unidos a Deus. Ou seja, é uma prova da nossa salvação. Por outro lado, quando nós vivemos uma vida de desobediência, quando nós não obedecemos aos mandamentos do nosso Senhor Jesus, isso prova o contrário. Prova de que o amor dele não é aperfeiçoado em nós e de que nós não estamos nele. Então isso não é julgar a vida de ninguém, é apenas olhar o que a Bíblia diz e comprovar. Por isso nós temos que obedecer a Jesus, pois é uma prova de que estamos unidos a ele. E se nós estamos de fato unidos a ele pela fé, nós vamos obedecê-lo. Nós teremos prazer em obedecê-lo. Às vezes vamos falhar, como João mesmo falou, às vezes tropeçar, cair, pecar, mas nós não vamos ficar no pecado, nós vamos nos arrepender, nos entristecer, confessar, abandonar e voltar correndo para os braços de Jesus e tentar de novo obedecê-lo. Lembra que nós falamos na semana passada, o pecado na vida do salvo é uma queda, é um acidente. Não é um hábito, não é o normal, não é o costume. Nós precisamos obedecer a Jesus, porque isso é prova de que nós estamos unidos a ele. E João fala aqui que o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. Ele diz guardar, muitas vezes ele vai estar usando a palavra guardar os mandamentos. É a mesma coisa que obedecer, praticar. Significa guardar no nosso coração, guardar na nossa mente, guardar na nossa vida e viver aquilo, praticar, obedecer aquilo que ele nos falou. Quando nós estamos vivendo essa vida de obediência a Jesus, unidos a ele pela fé, o amor de Deus que foi derramado em nossos corações pelo Espírito vai ser aperfeiçoado. Irmão, significa que nós vamos crescer na fé. Nós vamos crescer no amor, nós vamos crescer em santidade, nós vamos amadurecer, nós vamos crescer na nossa comunhão com Deus, nós vamos refletir o caráter de Cristo na nossa vida. O amor de Deus vai ser aperfeiçoado em nós, então nós vamos amar mais. Nós vamos amar nossa família, amar nossos irmãos, nós vamos amar nosso próximo, nós vamos amar os nossos inimigos, nós vamos amar mais a Deus. João vai mais para frente falar sobre isso, mas eu já adianto, quando nós não nos aperfeiçoamos no amor, é outra prova de que não somos salvos. Porque o amor também é prova da salvação, está ligado à obediência, está ligado.
Quando nós obedecemos a Jesus, irmãos, é evidente que nós o amamos de coração. Quem não ama Jesus não o obedece, mesmo que fale. Quando nós amamos a Jesus, nós o obedecemos. Enquanto esteve aqui, o Senhor Jesus disse em João 14,15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Está em João 14, versículo 15. Obedecer a Jesus é prova de que o amamos. E esse amor, quanto mais obedecemos, mais este amor vai ser aperfeiçoado, melhorado. Nós vamos crescer, a provar que somos salvos, que nascemos de novo, que somos filhos de Deus. Os falsos mestres gnósticos, aqueles heréticos da época de João, eles não tinham amor nenhum. João vai falar mais sobre isso depois. Eles não amavam a Deus, não amavam o próximo, não amavam ninguém, só eles mesmos. Eles eram egoístas. E eles não eram aperfeiçoados no amor. E João está abrindo os olhos dos irmãos para mostrar, olha para esse povo, eles não amam. Eles não estão crescendo em amor, eles não estão sendo aperfeiçoados em amor. Eles não estão unidos com Jesus. Eles não estão em Cristo, eles não conhecem a Cristo. Irmãos, o crescimento espiritual, o amadurecimento na fé, o fruto da salvação, o crescimento no amor, vem pela obediência. Vem pela obediência. Então o discurso que muitos fazem hoje, não preciso obedecer a Deus não preciso ir na igreja, não preciso orar, não preciso ler a Bíblia, Deus conhece o coração, o que importa é o coração. Esse discurso é mentiroso. Porque se o nosso coração ama a Deus de fato, vai refletir numa vida de obediência, entendem isso? É o que João está dizendo. E não vai ser nada forçado. Nós faremos com alegria, com prazer, porque amamos o nosso Salvador, amamos aquele que nos amou primeiro e deu a vida por nós na cruz, libertando-nos das trevas, da condenação eterna e do inferno. Temos experimentado isso, esse crescimento no amor, este desenvolvimento, temos sido aperfeiçoados. Você pode observar na sua vida, você sendo aperfeiçoado no amor. Nós percebemos que estamos unidos a Deus, unidos a Jesus. A obediência prova isso. A desobediência prova o contrário. Que nós não estamos unidos a Deus. E de que nós não estamos sendo aperfeiçoados no amor. Talvez você não tenha conseguido amar, você está cheio de ódio, de mágoa, de rancor, não consegue perdoar e é muito egoísta. Talvez porque ainda não entregou sua vida a Jesus. Arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus, seja unido a Ele pela fé e você vai experimentar o amor dele sendo aperfeiçoado em você. Numa vida de obediência, numa vida de fidelidade, numa vida que guarda os mandamentos do nosso Senhor e Salvador. Nós precisamos obedecer a Jesus, porque é prova de que o conhecemos e estamos nele, porque é prova de que não somos mentirosos, e é prova de que estamos unidos a Ele, e por último, irmãos, é prova de que nós estamos vivendo como Ele. Nós precisamos obedecer a Jesus, porque é prova de que estamos vivendo como Ele. O versículo 6, mais uma vez, 1 João, capítulo 2, verso 6. João conclui esse pensamento dizendo o seguinte: aquele que diz que permanece nele, ou seja, que o conhece, que está nele, esse deve também andar assim como ele andou. João termina o raciocínio da obediência dizendo, olha, então se você diz que está em Jesus, que permanece nele, que o conhece, que está unido a ele, você tem que andar como ele. Você tem que viver como ele. A sua vida tem que refletir o caráter de Cristo, você tem que ser como Cristo. Irmãos, pode parecer impossível, mas ser como Cristo deve ser o nosso alvo de vida. Deve ser o nosso objetivo diário. Imitar a Jesus. Andar como Jesus. E andar é viver. Não está falando do andar, do caminhar, né, mas da nossa vida diária. Se nós falamos que conhecemos a Jesus, que cremos nele, nós temos que obedecê-lo, porque isso prova que nós andamos como ele, nós temos que andar como ele. Nós devemos imitar a Jesus, viver como Jesus. Viver como Cristo é prova de que de verdade somos salvos. De que de verdade nascemos de novo. De que de verdade somos filhos de Deus, como Ele é o Filho unigênito de Deus. Uma vida de obediência, uma vida semelhante a Cristo, é prova de salvação e traz segurança de salvação. Eu ouvi uma história, eu não lembro direito os detalhes, mas de um menino que vendia frutas numa rodoviária, numa feira, eu não lembro exatamente, e derrubou tudo aquilo, a pessoa correndo, derrubou tudo e alguém parou, ajudou, pegou tudo e entregou para ele com todo carinho, com toda bondade, e aquele menino olhou e falou, você é Jesus? Algo assim.
Mas a ideia é que nossos atos de amor, de bondade, de obediência vão mostrar Cristo. As pessoas que nos cercam, que convivem conosco, inclusive as que não gostam de nós, vão olhar para a nossa vida e vão ver o caráter de Cristo refletido porque nós estamos vivendo como Ele. Nós estaremos, uma vida de obediência, nós estaremos andando nos passos do nosso Salvador, seguindo, imitando, fazendo como Ele, vivendo como Ele viveu. Quando nós dizemos que cremos em Cristo, que estamos nele, que somos dele, nós precisamos, irmãos, viver como Jesus viveu, como Ele viveu. E como Jesus viveu? Ele viveu uma vida de obediência ao Pai. Em Filipenses capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo diz que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Desde criança até sua morte na cruz, com 33 anos, Jesus viveu uma vida de total e completa obediência. Ele era obediente aos seus pais. Maria e José não tinham problemas com Jesus, ele era obediente. Quando ele tinha 12 anos e esqueceram Jesus no templo, e depois foram buscá-lo e o encontraram lá conversando com os doutores da lei, né, e falaram que estavam preocupados e tudo mais. Ele falou, eu tinha que estar aqui, cumprir os negócios de meu pai, mas a Bíblia depois diz, e era-lhe submisso. Então Jesus obedecia os pais, Jesus obedecia às autoridades, né, as autoridades terrenas. Ele falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele só não obedecia às autoridades naquilo que era contra Deus. E às vezes as autoridades vão querer que a gente peque, querem nos proibir de obedecer a Deus. Então, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E era assim que Jesus vivia, em humildade, obediência, submissão, temor, amor, sacrifício. Ele foi obediente durante toda a sua vida, obediente à vontade do Pai, obediente até a morte e morte de cruz. Por causa da obediência de Cristo, hoje nós podemos ser salvos. Pela obediência de Cristo, nós podemos ser perdoados. Pela obediência de Cristo, nós podemos ser filhos de Deus e ter a certeza da vida eterna. Então, o que João está dizendo é que nós temos que andar como Ele, procurar obedecer a Deus como Jesus obedeceu. E se nós tentamos obedecer, nós estaremos andando nos passos do nosso Salvador. Uma pessoa desobediente à palavra, desobediente aos mandamentos de Cristo, ela não está imitando a Jesus, ela não se parece em nada com Jesus, ela não vai refletir o caráter de Cristo, ela não estará andando nos passos do Salvador. Nós sabemos como Cristo viveu, nós temos aqui nos evangelhos relatado tudo sobre a vida de Cristo, sua vida santa, perfeita, humilde e obediente, e nós temos que obedecer também. O salvo de verdade, João está mostrando que ele vai pelo menos tentar viver como Cristo. Nós sabemos, nós somos pecadores, jamais conseguiremos viver exatamente como Jesus. Nós tropeçamos aqui, caímos ali. Nós só seremos como Ele quando o virmos. João vai falar disso mais para frente, quando Ele voltar. Nós seremos como Ele porque o veremos como Ele é. Um dia seremos glorificados, essa é a nossa bendita esperança, não teremos mais pecado. Mas o nosso alvo hoje já é o de ser como Cristo. Tem o hino, quero ser como Cristo. Diz assim, tem um desejo sem igual. Quero ser como Cristo. Deve ser o meu desejo e o seu desejo diário, ser como Jesus. Viver como Jesus. Andar como Jesus andou, em obediência. A desobediência não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com Jesus. Não tem nada a ver com a verdadeira salvação, com a verdadeira vida cristã. O Filho de Deus, o salvo, ele é obediente. Isso é prova da salvação porque ele está vivendo como Cristo, andando como Cristo. Quem é desobediente não conhece a Deus, não conhece a Jesus. O salvo de verdade, ele vai pelo menos tentar, se esforçar, lutar diariamente para andar nos passos do seu Salvador. Nós precisamos obedecer ao nosso Senhor Jesus, irmãos, porque é prova de que estamos vivendo como Ele, de que estamos querendo ser como Ele, que estamos nos parecendo com Ele. Você está em Cristo? Você conhece a Cristo de verdade? Você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador? Olhe para a sua vida, faça uma avaliação e veja, você tem tentado andar como Cristo? Você tem procurado viver como Cristo viveu? Ou a vida de Cristo é totalmente diferente? E sabe, irmãos, uma das maiores provas disso é quando nós vemos que Jesus amou os pecadores e se entregou por aqueles que o odiavam. Ele perdoou aqueles que o matavam. Ele orou pelos seus inimigos. Nós temos que obedecer e viver como Ele, inclusive nestes aspectos. No amor, no sacrifício, no perdão.
Nós precisamos obedecer Jesus, porque é uma prova de que nós estamos vivendo como Ele, que estamos imitando ao nosso Senhor. A obediência é prova da salvação. A obediência é fruto da verdadeira fé e é prova da verdadeira fé em Cristo Jesus. Quando nós somos obedientes ao nosso Senhor, é prova de que a nossa fé não foi da boca para fora. Que a nossa profissão de fé, eu creio em Jesus, não foi mentirosa, foi verdadeira. Que nós estamos de fato unidos a Ele e que estamos andando como Ele andou. Nós temos vivido dias difíceis, e está tudo diferente do normal. A nossa rotina mudou completamente, há muitas dúvidas, muita insegurança. Porém, irmãos, a verdade de Deus não muda. Mesmo em tempos de quarentena, de isolamento, mesmo com o vírus ao nosso redor, nos circulando, nos amedrontando, mesmo com leis e mudanças nas leis e nos decretos, mesmo com tudo que nos cerca no momento atual, nós ainda precisamos ser obedientes a Jesus. Não mudou nada, a palavra de Deus não muda. Muda às vezes a nossa rotina, muda a maneira de viver, muda um pouco o que a gente vai fazer ou deixar de fazer, mas jamais pode nos impedir de obedecer a Deus, porque a obediência é prova de salvação. Nós devemos continuar obedecendo a Deus mesmo de quarentena, mesmo isolados em casa, mesmo saindo pouco, mesmo não podendo trabalhar como gostaríamos ou como precisamos. Nós precisamos obedecer a Deus mesmo com medo, nós precisamos obedecer a Deus independente de tudo, mesmo com leis contrárias à palavra de Deus, nós precisamos obedecer ao Senhor. Deus está acima de tudo, a palavra está acima de tudo, e a obediência a Jesus é prova da salvação. Mesmo sob risco de perseguição, nós precisamos obedecer a Deus, é o que os nossos irmãos ao redor do mundo têm feito. Eles são perseguidos por sua fé, eles são torturados e até mortos por sua fé. Mas eles não deixam de obedecer a Jesus, porque eles amam ao Salvador. E eles têm provado com suas vidas que são salvos de verdade. Às vezes tudo muda e a gente fica confuso, fica atrapalhado, não é? Nós somos assim. Mas nós precisamos obedecer a Deus, obedecer a Jesus. Mesmo em circunstâncias difíceis, mesmo no meio de sofrimento, da dor, da tribulação e da perseguição. Precisamos obedecer a Jesus, guardar seus mandamentos, obedecer às suas palavras. Eu pergunto para vocês que estão me ouvindo agora, você tem obedecido a Jesus? Avalie a sua vida, pare um pouquinho para pensar como você tem vivido ou procurado viver. Você tem procurado andar nos passos do Salvador, praticar a verdade, obedecer aquilo que Jesus nos ensinou sobre o amor, o perdão, a oração, a leitura da Bíblia, a comunhão com os irmãos, a pregação do Evangelho, a santidade, o se afastar do pecado, o vigiar, todas as coisas que Jesus nos ensinou, a ajudar o próximo, a amar. Temos obedecido a Jesus? João está nos lembrando que precisamos obedecer, não acreditar em mentiras, não acreditar em palavras bonitas, mas heréticas e erradas. Nós precisamos obedecer. Como Noé foi obediente, como outros servos do Senhor Moisés foi obediente, como Daniel foi obediente, como Jesus foi obediente. Ele é o nosso maior e melhor exemplo. E é Ele quem nos capacita a obedecermos. Ele não pede nada que não podemos fazer. Ele nos capacita por meio do seu Espírito, que em nós habita, a obedecermos os seus mandamentos e a sua palavra. E eu quero terminar com um apelo. A primeira coisa, antes de tudo, temos que obedecer ao Evangelho. Obedecer o Evangelho de Cristo, que é crer nele como o único Senhor e Salvador. Talvez você esteja me ouvindo e ainda não obedeceu a Jesus. Talvez você ainda tenha vivido nos seus próprios caminhos, vivido no pecado, acreditado na religião, acreditado nas boas obras, acreditado em outros deuses. Amados, a primeira coisa a fazer, o primeiro passo a dar é obedecer ao Evangelho. E o Evangelho diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, e todo que nele crê é perdoado, é salvo e tem a vida eterna. Então a primeira coisa a fazer é crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Obedecer ao Evangelho. E depois, aqueles que já obedeceram ao Evangelho de Cristo, é viver uma vida de obediência. Porque isso vai provar que nós somos salvos, que de fato temos Cristo em nosso coração, que estamos unidos a Ele e que o conhecemos. Obedeça a Jesus. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça aos seus mandamentos. Guarde,
porque isso vai provar que você está em Cristo. E se você não tem obedecido, é hora de acertar a sua vida com Deus. Arrependa-se dos seus pecados, entregue suas vidas nas mãos de Jesus, creia nele como seu Senhor e Salvador, e você poderá obedecê-lo com alegria, com prazer, porque você vai ter gratidão no seu coração pela salvação maravilhosa que ele deu. Amados, vamos obedecer, mesmo nos dias difíceis que vivemos. A palavra de Deus não muda, o nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Às vezes vai ser mais difícil obedecer, mas precisamos continuar obedecendo, porque a obediência é prova da nossa salvação, é prova da nossa fé em Cristo, é prova de que estamos unidos a Ele, é prova de que estamos andando como Ele. Obedeça a Jesus, não tem caminho melhor, não tem vida melhor. É uma vida de obediência, é uma vida de salvação. Eu convido todos a fecharem seus olhos e eu estarei orando. E nós vamos encerrar a mensagem desta noite. Eu lembro que eu tenho orado por todos vocês. Nós temos orado por nossa igreja, por nossos amigos, por nossos conhecidos, por nossa família, por nosso país. Eu não sei se todos já sabem, mas há uma proposta de lei para prorrogar o isolamento e proibir igrejas e outros grupos de se reunirem até outubro ou até janeiro de 2021. Irmãos, nós temos que clamar a Deus para que isso não aconteça, isso vai ser algo terrível. Vamos orar e pedir que Deus não permita que isso vá à frente e que o mais rápido possível possa ter já a vacina para o Covid, possa ter um tratamento eficaz, um remédio eficaz e que logo possamos estar juntos, reunidos, para orarmos, louvarmos ao Senhor e ouvirmos a palavra. Mas vamos obedecer a Jesus, enquanto estamos impossibilitados. Obedecer em nossos lares, nos nossos relacionamentos diários, em nossa vida. Obedecer a Deus de todo o coração. Obedecer a Jesus, como Ele nos mandou. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que acabamos de ouvir, pelas lições que João nos deixou sobre a obediência. Somos pecadores e falhos, ó Deus, e temos dificuldades, mas obrigado porque o Senhor nos salvou pela Tua graça. O Senhor mandou o Seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados, e nele podemos ser perdoados, salvos, transformados, e podemos viver uma vida de obediência. Ajude-nos, ó Deus, a obedecer os Seus mandamentos, Suas palavras, a imitarmos a Cristo com nossas vidas, e a fazermos isso com amor e prazer, com alegria e gratidão em nossos corações. Perdoe-nos as vezes que temos sido desobedientes e ajude-nos a voltar aos Teus santos caminhos. Eu rogo por todos que me ouvem neste momento, que o Senhor capacite cada filho Teu a andar em obediência, a refletir o caráter de Cristo e a glorificar o Senhor, obedecendo os Teus mandamentos. E se alguém ainda não obedeceu ao Evangelho, que venha crer em Jesus neste momento, recebendo-o pela fé, crendo nele como único Senhor e Salvador. Eu peço que o Senhor proteja-nos do mal, guarde-nos, ó Deus, do pecado, proteja-nos deste vírus e das suas consequências, e rogamos ao Senhor, que é soberano, que cumpra os Teus propósitos através de todo este sofrimento vindo ao mundo, mas que isso possa passar logo, ó Deus, pois somos fracos. Que logo possamos estar reunidos novamente como igrejas e que esta lei não avance, não vá para frente. Cuide daqueles que estão doentes, que estão passando dificuldades financeiras, e que todos possam voltar seus olhos para o Senhor e crer no Senhor, saber que este mundo não vale nada, logo chegará o fim e o nosso lar de verdade é o céu. Enquanto estamos aqui, capacite-nos, ó Deus, a sermos obedientes à Tua palavra, aos Teus mandamentos, ao Teu Filho Jesus. E é no nome dele que oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção. Eu fico feliz em poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Depois o vídeo vai ficar salvo aí no grupo e também vai subir para o canal do YouTube. O canal chama Diamantes Eternos. Você pode ouvir e compartilhar. Continuemos orando uns pelos outros e obedecendo a palavra do nosso Deus. Esta é a nossa missão, o nosso chamado, até a volta do nosso Salvador, que foi obediente até a morte, morte de cruz, por mim, por você. Deus abençoe a todos, tenham uma boa noite na presença de Jesus Cristo e até a nossa próxima mensagem, se Deus permitir. Um abraço, fiquem com Deus.